Peguei minha esposa traindo com 2 caras, então eu estraguei todos eles e me vinguei. Tenho 33 anos. Antes de me aprofundar na minha história, minha pergunta é: o que você faria se encontrasse sua esposa, em quem você confia tanto, se agarrando com 2 homens na sua cama? A primeira vez que conheci minha esposa, Thaís, de 29 anos, foi no cinema. Eu tinha ido assistir a um filme recém-lançado com meus amigos e ela estava lá com sua gangue de garotas. Começamos as coisas naquele dia. Logo, começamos a nos ver. Nós namoramos por 1 ano e, eventualmente, nos casamos. O que começou como uma mera amizade se tornou uma das minhas histórias de amor mais tristes. No começo do nosso casamento, parecia que ser casado com Thaís era uma bênção. Nós éramos felizes juntos, e eu fiz tudo o que pude como homem e marido dela para apoiar seus sonhos e incentivar ela a seguir seus sonhos. E nos primeiros 2 anos, tivemos um bom casamento. Thaís também era doce, solidária e inteligente. Eu adoraria dizer que ela era tudo o que eu queria em uma mulher, uma ótima cozinheira, uma personalidade fantástica, uma pessoa elegante e ela era honesta. Se havia algo que eu mais amava nela, era sua honestidade. Enquanto Thaís trabalhava em um restaurante de fast food, eu era designer gráfico e trabalhava com a organização que imprimia banners. Nós 2 ganhávamos uma quantia decente de dinheiro, mas eu fazia a maior parte dos gastos em casa porque Thaís usava seu dinheiro para perseguir sua paixão. Antes de Thaís e eu nos casarmos, ela me disse que ser atriz era seu sonho de infância, mas ela nunca teve a oportunidade de fazer o que amava porque seus pais não apoiavam seus sonhos. Seus pais insistiram que ela estudasse outra coisa na faculdade porque ser atriz não era tão nobre quanto ela via. Quando Thaís me contou sobre seu sonho de vida e seu interesse em continuar sendo atriz, se estivesse tudo bem para mim, eu disse a ela que estava tudo bem. Para alguém que não seguiu a profissão que eu amava, eu sabia como era ser apaixonado por algo e não trabalhar nisso. Então, apoiei Thaís na inscrição em clubes de teatro, papéis voluntários e outros papéis de atuação que a levaram mais perto de sua paixão e sonhos. Também planejamos que ela iria para uma academia de arte teatral nos anos seguintes, quando tivéssemos dinheiro suficiente economizado. Outra razão pela qual apoiei Thaís para seguir sua carreira como atriz foi porque ela tinha talento natural para atuar. Além de ser uma rainha do drama irritante, ela era muito boa em atuar, e antes de eu conhecer ela, ela tinha feito alguns cursos e assistido a cerca de 1000 vídeos no YouTube. Fazer todas essas coisas mostrou quão séria ela era, e eu não queria ser a pessoa que iria parar seus sonhos. Nós paramos de ter filhos por causa dos nossos planos para Thaís e sua academia. Nós planejamos começar a ter filhos depois que ela se formasse na academia. Pelo menos, eu acreditava que ela conseguiria bons papéis em peças, dramas ou até mesmo papéis em filmes naquela época. Até acho que fui eu quem a encorajou a se voluntariar para dramas, peças e outros papéis porque ela conseguia grandes papéis mostrando às pessoas o quão boa e talentosa ela era. Eu fiz tudo porque queria o melhor para ela e queria que ela tivesse sucesso. Quando Thaís perguntou se eu estava tranquilo com ela perseguindo sua paixão como atriz, ainda estávamos no primeiro ano de casamento e, naquela época, tudo ainda era muito meloso entre nós. Nunca brigamos ou tivemos discussões sérias. Naquele primeiro ano, Thaís continuou se candidatando para diferentes funções de voluntariado online, mas não conseguiu nada. Houve um momento em que ela até cansou de se candidatar porque não estava obtendo nenhuma resposta. Ela decidiu se concentrar em seu novo emprego, mas eu continuei a encorajar ela a não desistir. Felizmente, meses depois de comemorarmos nosso primeiro aniversário, ela recebeu uma resposta de uma de suas inscrições. Era uma peça, e eles queriam alguns novos atores e atrizes. Thaís ficou nas nuvens quando viu que passou no teste, e eu fiquei muito feliz por ela. O lado bom foi que a triagem foi realizada na mesma cidade em que morávamos, então ela teve tempo suficiente para se preparar. Quando o dia D chegou, Thaís passou na triagem e foi selecionada. Ela ficou tão feliz quando deu a notícia. Outra boa notícia era que eles também pagariam pelo tempo deles, e os ensaios para a peça eram principalmente aos sábados e domingos. Eu não sabia ou esperava que Thaís mudasse completamente quando começasse os ensaios. Nas primeiras semanas de seus ensaios, nada mudou entre nós. Nossa comunicação ainda era excelente,
e fazíamos tudo o que costumávamos fazer. A única diferença era que passávamos menos tempo nos fins de semana do que antes. O ensaio ocupava os fins de semana dela porque ela acordava de manhã, limpava a casa, cozinhava, saía para os ensaios e voltava à noite. Embora eu não estivesse confortável com o novo desenvolvimento, não consegui falar sobre isso porque não queria estragar sua primeira oportunidade oficial. Além disso, sua remuneração de fim de semana era maior do que o que ela ganhava na semana inteira. Conforme as semanas passavam, Thaís e eu começamos a ficar distantes. Para me manter ocupada, comecei a jogar videogame, sair com alguns amigos ou convidar eles para minha casa. Meus amigos eram pessoas que eu conhecia desde o ensino médio e a faculdade, então eu confiava neles e os ouvia. Quando contei a eles sobre a paixão de Thaís por atuar e seu trabalho que tomava seu tempo, um dos meus amigos, Eric, me disse para monitorar Thaís de perto porque havia rumores de mulheres dormindo com seus diretores para conseguir bons papéis. Mas descartei o conselho dele e assegurei que Thaís não era assim e não dormiu com ninguém para conseguir o papel porque ela era muito talentosa. Com a minha resposta, eles não falaram mais sobre ela. Eles só me aconselharam a monitorar ela de perto porque novos atores e atrizes como Thaís tinham uma alta taxa de infidelidade. Eu não levei suas palavras a sério porque eu tinha certeza naquela época de que Thaís não faria nada para me machucar ou arruinar seu casamento feliz. Mas apesar de não levar suas palavras a sério, isso ainda permaneceu na minha cabeça e, subconscientemente, eu me peguei sendo estranho sobre Thaís e fazendo perguntas estranhas a ela. Quando Thaís percebeu o quão diferente eu tinha me tornado, ela reclamou das perguntas que eu fazia e de como eu a estava tratando, então fui forçado a me desculpar e contar a ela o que meus amigos disseram. Depois que contei tudo a Thaís, ela apenas riu e disse que não podia me trair porque me amava muito, e em suas palavras, eu era o melhor marido do mundo, e somente uma mulher tola e ingrata me trairia. Quando ela disse isso, eu tive paz interior sabendo que Thaís não me trairia. Eu queria. Eu não sabia que ela estava apenas fazendo o que sabia fazer melhor, atuando, e que ela estava me traindo antes mesmo de termos essa conversa. Thaís mudou tanto que começou a parecer forçada, e aquela excitação que ela tinha sempre que voltava para casa desapareceu. Antes de mudar, Thaís era literalmente um papagaio. Ela chegava em casa e me contava tudo o que acontecia durante os ensaios. Embora eu nunca tivesse ido aos ensaios, eu sabia o nome de todos que ensaiaram com ela, como eram suas aparências e suas diferentes personalidades. Isso porque Thaís me contou tudo sobre eles. Nós éramos muito próximos, e eu sempre esperava ansiosamente por suas atualizações todo fim de semana, mas tudo parou. Além de sua abstinência, Thaís começou a ficar na defensiva. Ela se ofendeu com quase tudo que eu disse, mesmo com piadas antigas que costumava fazer ela rir antes. Ela começou a sentir que eu a estava atacando com minhas piadas ou que eu me referia a ela na maioria das coisas que eu dizia. Então, ela atualizou seu guarda-roupa. Ela tinha vestidos que usava especificamente nos dias de ensaio, e eles eram bem reveladores. Reclamei das roupas dela várias vezes, mas ela não me ouviu. Ela disse que eram as roupas da moda e que eu era da velha guarda. Enquanto ela fazia tudo isso, eu achava que ela só estava tentando acompanhar as outras atrizes que se vestiam melhor do que ela. Eu sabia que ela era competitiva em termos de moda, então a última coisa que passou pela minha cabeça foi que ela estava trapaceando. Comecei a desconfiar quando ela mudava o penteado toda semana e estava sempre no telefone falando com um homem com quem ela dizia estar atuando. Um dia, ela fez algo que realmente me irritou, e quando expressei minha raiva, ela gritou comigo e saiu de casa. Foi a primeira vez que ela fez algo assim, e eu imediatamente soube que tinha que fazer algo sobre isso. Mais tarde naquela noite, conversei com meus amigos quando eles vieram, e eles apostaram que Thaís já estava me traindo. Mesmo com todos os sinais e mudanças que eu tinha visto, eu não conseguia acreditar que Thaís estava me traindo porque eu fiz muitos sacrifícios para ela chegar ao nível que ela estava. Eu argumentei com eles que talvez Thaís estivesse passando por um momento difícil, e ela estava descontando a frustração em mim. Eles insistiram que eu estava cego pelo amor e que eu deveria contratar um investigador particular se eu quisesse descobrir se Thaís estava me traindo. Eu não gostava da ideia de alguém seguindo Thaís por aí, mas aderi a ela por causa da mudança de atitude dela.
Na semana seguinte, encontrei um investigador particular online e o contratei para seguir Thaís por uma semana. No terceiro dia da semana, quando o detetive a estava seguindo, Thaís não voltou para casa depois dos ensaios. No dia seguinte, quando ela voltou para casa, ela disse que foi a uma boate para uma das festas de aniversário de suas colegas atrizes. Ela teve que ficar com elas em um hotel próximo porque achou que era mais seguro do que voltar para casa de uma distância muito grande. O engraçado é que ela não me informou sobre a festa de aniversário, e eu continuei ligando para o telefone dela até às 3 da manhã. Ela disse que não ouviu o telefone tocar por causa da música alta no fundo. Suspeitei que ela estivesse mentindo, mas sabia que descobriria a verdade porque o detetive estava seguindo ela. Por 7 dias, não tive notícias do detetive, e quando tive notícias dele, eu estava viajando para visitar meus pais. Eu estava indo para casa quando ele me informou que tinha algumas coisas para me mostrar, então, em vez de dirigir para casa, fui encontrar ele em sua casa. Enquanto isso, Thaís não sabia que eu voltaria para casa naquele dia. Nós conversamos no dia anterior, que era sexta-feira, e eu disse a ela que voltaria para casa na segunda-feira de manhã porque senti que passaria mais tempo com meus pais, mas acabei voltando no sábado. Quando me encontrei com o detetive, ele me mostrou coisas que me destruíram e me deixaram sem palavras. Ele tinha fotos e vídeos de Thaís com um cara loiro, que acabou sendo seu parceiro de caso. Havia fotos dele se pegando no carro de Thaís, no carro do amante, indo às compras, comendo fora, e um vídeo da noite em que Thaís me disse que foi à festa de aniversário de uma de suas colegas atrizes em uma boate e não ouviu o telefone tocar. Por meio daquele vídeo, descobri que ela ficou com ele a noite toda. Eles foram para a balada juntos, mas saíram por volta das 22 horas, e dirigiram até o apartamento dele, onde ela passou o resto da noite. Então, isso significava que ela tinha visto minhas ligações, mas se recusou a atender elas. Fiquei chocado que Thaís me traiu. Ela parecia alguém com quem eu poderia construir um futuro promissor, mas ela estragou tudo. Então, depois que a torta me mostrou todas aquelas fotos e vídeos, ele me disse que seguiu Thaís naquela noite também, e que ela estava atualmente com seu parceiro de caso na minha casa antes de ele sair para me ligar. Naquele momento, eu estava tão cheio de raiva, e eu queria quebrar as coisas. Eu estava bravo demais para dirigir, então o detetive me levou até minha casa. Quando chegamos lá, vi um carro estacionado na minha garagem, e reconheci o carro instantaneamente. Era exatamente o carro que vi nas fotos e vídeos, e eu soube instantaneamente que Thaís estava lá com seu parceiro de caso. A próxima coisa que eu soube foi que eu estava em casa, e quando abri a porta do nosso quarto, encontrei Thaís e 2 homens no ato em suas posições. O cara alto e loiro estava em cima de Thaís, e o outro homem a estava chupando para baixo. Eu estava louco de raiva e não sabia qual dos homens atacar primeiro. Thaís usava uma daquelas lingeries de rede de detetive, e suas 2 mãos estavam algemadas à cama. Ela tentou se levantar quando me viu, mas seus movimentos estavam restritos. Ataquei o cara loiro enquanto o outro homem pegava suas roupas e saía correndo feito um rato. Felizmente, o detetive tinha vindo comigo, e ele me impediu de acabar com a vida deles. Enquanto tudo isso acontecia, Thaís ainda estava algemada à cama e já começou a me implorar. Ela disse que eu estava enganado e que estava apenas ensaiando seu papel para a peça com os homens. Ouvir sua desculpa idiota me enfureceu, e eu senti vontade de sufocar ela naquela posição vulnerável, mas saí da sala e disse a ela para sair da minha casa quando eu voltasse, e eu saí de casa logo depois. O detetive me disse que tinha gravado tudo e compartilhado o vídeo comigo. Eu não sabia o que fazer com o vídeo, mas ainda assim o peguei dele. Naquela noite, fiquei na casa de um dos meus amigos. Fiquei tão envergonhado que ele estava certo sobre Thaís e sua nova carreira de atriz. O que foi ainda mais doloroso foi Thaís fazendo sexo a 3 em nosso quarto e em nossa cama. Quando cheguei em casa na manhã seguinte, Thaís ainda estava na casa. Ela não foi aos ensaios porque sabia que tinha errado. Quando a encontrei em casa, minha raiva aumentou, e eu a expulsei de casa e joguei suas coisas no gramado. Enquanto ela me implorava, ela continuou dizendo que eu estava cometendo um erro e que eu deveria deixar ela explicar o que realmente aconteceu. Ela ficou do lado de fora por quase 1 hora, gritando meu nome e implorando para que eu a deixasse entrar.
Mas depois de agir como se estivesse arrependida, ela se tornou abusiva, me xingou e foi embora depois. Isso aconteceu na semana passada. Não sei como tudo isso aconteceu bem debaixo do meu nariz. Eu não era um idiota que mimava Thaís demais ou algo assim. Nós dividíamos as contas, ela fazia a maioria das tarefas, e eu sempre controlava minhas emoções perto dela. Estou dizendo isso porque já vi histórias em que a maioria dos homens ignora os sinais de alerta. Agora que penso nisso, eu deveria ter começado minha investigação no momento em que nossa comunicação caiu e ela atualizou seu guarda-roupa. O mais irritante é que ela tem ligado para o meu telefone sem parar desde que a expulsei. Tenho pensado na vingança perfeita e quero mostrar o vídeo que consegui para o diretor dela. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização 1. Alguém comentou perguntando se eu fiz uma pequena investigação sobre o segundo cara no vídeo, e eu fiz. Eu descobri que ele é bissexual e está atualmente em um relacionamento com o diretor de Thaís. O diretor de Thaís é homossexual, e eu posso imaginar o quão bravo e traído ele vai se sentir quando descobrir que Thaís seduziu seu namorado. Falando em Thaís, ela apareceu na minha casa há 3 dias. Ela parecia tão miserável, e suas pálpebras estavam inchadas de tanto chorar. Infelizmente para ela, meus amigos estavam em casa quando ela veio me implorar. Embora eles não tenham dito nada a ela, a linguagem corporal deles irritaram Thaís. Ela ficou tão irritada ao me ver saindo com meus amigos enquanto a abandonava que gritou comigo. Ela disse que meus amigos desrespeitarem ela desse jeito por causa de um pequeno desentendimento entre nós. O tempo todo em que Thaís estava implorando para mim na varanda, eu não disse nem fiz nada. Eu estava dentro de casa ouvindo ela, mas quando ela descaradamente fez essa declaração, eu corri para fora de casa para dar a ela as audiências de sua vida, mas meus amigos me pararam. Naquele momento, eu estava pronto para ser preso por agressão e queria ser digno da acusação. Antes de ela sair da minha casa naquele dia, ela fez uma cena. Ela começou a falar sobre todas as promessas que tínhamos feito um ao outro, e como eu prometi envelhecer com ela. Eu estava tão bravo, mas não podia fazer nada, mesmo se quisesse. Depois de esperar um tempo e ela não receber nenhuma resposta minha, ela perguntou sobre a academia de arte teatral que eu prometi apoiar ela. Eu queria sair e dizer a ela para ir até seus parceiros de caso para obter apoio. Mas eu queria que ela parasse de falar e fosse embora, então não respondi. Depois de esperar um tempo, ela finalmente foi embora envergonhada. Já entrei em contato com um advogado de divórcio e, assim que os papéis estiverem prontos, ele os enviará para ela assinar. Sobre a vingança, farei como vocês disseram. Eu entendo que mostrar o vídeo para o diretor dela pode não destruir a carreira dela, mas vai arruinar tudo que ela trabalhou duro por meses. Enviar o vídeo para o diretor dela me deixou ainda mais animado agora que sei que Thaís me traiu com o namorado do diretor dela. Obrigado a todos. Farei outra atualização em breve. Atualização 2. Estou muito animado para fazer esta atualização porque as coisas ficaram mais complicadas para Thaís do que eu esperava. Depois que fiz a última atualização, levei 2 semanas para procurar o diretor dela online, e eu o encontrei. Ele é apenas alguém começando na indústria cinematográfica como diretor. Então, o diretor de Thaís e eu marcamos um dia para nos encontrarmos, e ele apareceu. Ele ficou viciado em me conhecer porque eu disse a ele que tinha algo para mostrar a ele sobre seu parceiro e um de seus atores. Quando nos encontramos naquele dia, não perdi tempo conversando, trocamos gentilezas e mostrei a ele o vídeo de seu namorado, o cara loiro, e Thaís. Ele ficou tão desapontado e com o coração partido que chorou ali. Sério. Ele me disse que suspeitava que seu namorado estava fazendo algo com um dos membros do elenco, mas não tinha certeza porque nunca os pegou. Além disso, ele alegou que seu namorado o havia traído uma vez no passado, mas ele o perdoou porque seu parceiro alegou que isso aconteceu enquanto ele estava sob a influência do álcool. Honestamente, eu não estava tão interessado no que o namorado dele tinha feito, eu estava mais interessado no que ele faria com Thaís e seu parceiro de caso. Quando eu perguntei o que ele faria com eles,
ele disse que não tinha pensado em nada ainda. Eu disse que seria fraqueza dele deixar eles escaparem daquele jeito, especialmente depois do que Thaís fez com ele. Para encurtar a história, o diretor de Thaís demitiu Thaís e seu parceiro, mas não sei se ele terminou com o namorado depois disso. Quando Thaís foi demitida, fiquei feliz em ver seu trabalho duro se espalhar como poeira ao vento. Eu queria que ela sentisse a dor de colocar tudo em algo, mas isso acabar sendo destruído por outra pessoa. Quando Thaís foi demitida, os papéis do divórcio estavam prontos, e meu advogado os enviou para ela. No dia em que ela recebeu os papéis, ela me ligou e implorou que eu não estragasse tudo que sofremos muito para construir. Eu disse a ela que ela estragou tudo no dia em que começou a alimentar os pensamentos de me trair. Eu disse a ela que fui eu quem mostrou o vídeo que arruinou seus meses de trabalho duro com seu diretor. Eu sabia que ela iria surtar quando ouvisse isso, e ela surtou. Ela disse que sabia que eu tinha inveja dela e odiava que ela pudesse perseguir sua paixão, e eu não. Eu só ri porque sabia o que ela estava tentando fazer, e desliguei a ligação. Ela assinou os papéis do divórcio há 2 semanas, e estou fazendo esta atualização como divorciado. Embora doa, estou feliz que ela não esteja mais na minha vida. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!